Ninguém pode ocupar teu lugar meu lugar em ti, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Nada vai ocupar meu lugar em ti. Glória a Deus. Eu desconheço um outro amor assim. Ninguém vai ocupar o meu lugar em ti, Senhor. Oh, Deus. Nada vai ocupar meu lugar em ti. Nada vai ocupar. Ninguém pode ocupar. Ninguém. Teu lugar ninguém, em o teu mim. lugar. Oh, Senhor. Nada vai ocupar meu lugar em ti. Nada vai ocupar, Senhor. Nada vai ocupar. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse, Deus? Glória a Deus. Oh, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo. Aí tu sobe para o altar com esse louvor, né? Nada vai ocupar o meu lugar em ti. Nada pode ocupar o meu lugar. Nada pode ocupar o teu lugar, irmão. O pastor falou que provavelmente estaria trazendo uma palavra e tal, né? Eu sempre busco entender o que Deus tem preparado, qual é o propósito dele, né? Mas esse louvor fala tudo, né? Nada vai ocupar o meu lugar em ti. Nada vai ocupar o teu lugar nele. Oh, Senhor, que possamos nessa noite, Deus, estar recebendo, Pai, esse manjar que está caindo do céu, Pai. Possamos estar recebendo, Pai, esse alimento que é a Tua palavra, Deus, que estará trazendo sobre as nossas vidas, Senhor. Que possamos, Pai, estar sendo cheios, Deus, sendo alimentados, Pai, com esse maná, Deus, nessa noite. Para que, Deus, possamos estar alimentando outras pessoas, que a nossa vida, Senhor, possa ser fonte de alimento. Oh, Deus, nada vai separar o meu lugar em Ti. Nada pode separar o Teu lugar nele, irmão. Em nome de Jesus. Pode se sentar, queridos. Graça e paz. Boa noite. Boa noite quem está em casa. Glória a Deus. Querido, às vezes a gente dá um título para a palavra, né? Então a gente estava orando ali em cima também com o pastor, com o Marcos ali. A gente falou de alimento, né? A gente falou de estar sendo cheio, da gente estar recebendo. E o título da minha palavra é alimentar-se com propósito. Ou alimentar com propósito, né? O Espírito Santo já vem falando, né, há dias, né? Então é alimento, é alimento. Ah, glória a Deus. Então, alimentar-se com propósito, né? O que significa propósito? Eu fui buscar no dicionário aí, a palavra propósito, ela é bem extensa, tem um significado bem grande, se tu for ler todo o Senhor Aurélio ali, né? Mas eu fiz um resuminho dele assim, propósito. O que você quer fazer ou realizar. É um objetivo forte, né? Acho que o que você quer fazer, ou aquilo que você quer realizar, ou aquilo que Deus escolheu para você fazer, né? Vamos abrir a palavra lá em João 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. João 11, 1 ao 6. A palavra diz assim: havia um homem chamado Lázaro que estava doente. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, sua irmã, era aquela que derramou o perfume caro nos pés de Jesus. E depois enxugou com os cabelos. Por isso as duas irmãs mandaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, o amigo que o Senhor ama está doente.
Mas quando Jesus ouviu isso, ele disse: o propósito da doença dele não é a morte, mas a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa doença. A palavra diz que Jesus amava Marta e Maria e Lázaro. No entanto, ele ainda ficou mais 2 dias onde estava, depois de receber a notícia que Lázaro estava doente. Aqui no 5, então, a palavra fala que Jesus amava muito Marta, Maria, amava muito Lázaro, né? De uma forma assim extraordinária. Outro dia Deus tinha falado a palavra sobre o bálsamo, né? Derramo aos teus pés, os pés do meu amado. Tem aquela música também que a gente canta, né? Mas fala que quando ela derramou o bálsamo aos pés do Senhor, aquele perfume inundou a casa, né? E tem historiadores que fazem um levantamento sobre aquele valor daquele bálsamo. Era como se fosse o trabalho quase de um ano inteiro de um trabalhador na época. E Maria não se importou, né? Ela foi lá, ela colheu, ela ungiu, né? O pastor já trouxe essa palavra aqui, o pastor, que ela ungiu o corpo de Jesus, preparando ele, né? Para que pudesse ser sepultado, né? Luiz Hermínio falou sobre isso também, esse tempo atrás, né? Então o Senhor tinha um amor imensurável, né? Mas a palavra fala que Jesus ficou 2 dias, né? A música, que amor é esse? Graças imensurável. Só que Jesus conhecia o propósito dele. Ele sabia qual que era o propósito daquela doença, o propósito daquela morte que viria sobre Lázaro, né? Aí quando a gente lê lá no 14, vamos puxar aqui, rapidinho. Então ele disse claramente, né? Lázaro está morto. E por causa de vocês, alegro-me de que eu não estivesse lá, porque isso vai ser mais uma oportunidade para que vocês creiam. Venham, vamos até ele. Ele amava tanto, mas ele estava alegre. Como pode, né? Como que tem sentido isso, né? Você falar que ama tanto uma pessoa, mas você sabe que ela morreu, né? Qual é o sentido de você estar lá e se imagina no lugar dos discípulos agora, né? A febre do momento, a gente está assistindo The Chosen, né? Não sei quem aqui já assistiu, quem não assistiu, eu recomendo, vale muito a pena. É uma ilustração da palavra que nos leva a perceber detalhes, a estar nos colocando no cenário do que aconteceu lá. Acho que é muito, muito legal. E nesse momento eu me coloco no lugar dos discípulos, né? Quando você assiste, eu pelo menos sempre fico ali, né? Tipo, analisando o Mateuzinho correndo com a cadernetinha lá, que ele era o cobrador de impostos, né? Não, né? Não tem nada a ver com banco, mas... E naquele momento eu fico imaginando eles ali, né? Mas o que ele está falando? Ele estava ontem na casa dele, estava lá até ontem com Maria, se hospedou lá, é amigo, mas ele está feliz, né? A palavra segue ali, e tem uma parte que Tomé fala, acho que é logo na sequência, no 16, isso. Ó. Então Tomé, apelidado de Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos até lá para morrermos com o mestre. Tomézinho já, né? Com aquelas dúvidas, né? Nós vamos lá, já fomos... se a gente lê o contexto da história, fala que eles saíram de lá meio que fugido, né? Que o povo meio que... vão, que senão o bicho vai pegar para vocês aqui. E agora Jesus está falando que vai voltar lá, né? Então Tomé fala, vamos lá morrer com o mestre. Vamos, já que ele está falando, né? Aí no 17, diz que quando eles chegaram a Betânia, disseram-lhes que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias. Eu não tenho noção de qual que é a distância de um lugar para o outro, mas eu imagino que se Jesus ficou lá 2 dias, e quando chegou lá já fazia 4 dias, então devia dar uns 2 dias de caminhada, mais ou menos, pelos meus cálculos aqui bíblicos. E já dizia que ele estava 4 dias já sepultado, né? E a palavra vai seguindo aqui, acho que a maioria de nós já conhece essa história. Fala que Betânia aqui ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, né? E muitas pessoas vieram visitar e consolar Marta e Maria para perder o irmão. Quando Marta recebeu a notícia de que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Porém, Maria ficou em casa. Marta disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui,
meu irmão não teria morrido. Porém eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Sim, disse Marta, eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição, no último dia. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, morrerá. Mesmo que morra, viverá. E vai continuando a história, ele chega, o pessoal que está aguardando já, né? Eu vi em algumas outras palavras que fala que as choradeiras, né? Que tem aquelas pessoas que são contratadas para chorar, estavam lá em prantos, e quando Jesus chegou, eles até zombaram dele. Mas o que ele quer? Né? Já faz 4 dias que está morto, já cheira mal, e assim vai, né? E no 32, Maria chega com Jesus. E Maria fala, ela chega aos pés de Jesus e fala assim: ao chegar ao lugar onde Jesus estava, vendo, Maria caiu aos pés dele dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. As duas falaram a mesma coisa, né? Quando Jesus viu Maria chorar, fala no 33, em algumas traduções, na minha fala assim: quando Jesus viu Maria chorar, e os judeus também, ficou muito perturbado e comovido. Se vocês pegarem algumas traduções, aí provavelmente vai falar que Jesus chorou. Ele chorou. A gente volta lá para o início do texto, que Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Mas nesse momento aqui, quando Jesus ouviu e viu a tristeza do coração deles, Jesus chorou. Isso comprova o quanto ele amava a Lázaro, o quanto ele amava aquela família, pela comoção e pelo amor que ele sentia por Lázaro, né? E no 39 Marta fala, né? Mas a Marta fala, né, gente? Ele já cheira mal. Jesus fala: tirem a pedra. Porém Marta, irmã do morto, falou: mas o mau cheiro será terrível, porque ele já está morto há 4 dias. Há 4 dias. Aí agora a cena do The Chosen, né? Tem os cabelão comprido igual de Jesus lá, do seriado. Mas agora eu vejo uma palavra, leio uma palavra, fico lembrando, imaginando a cena que eles podem fazer com isso, né? E a hora que Maria fala: já fazem 4 dias. O Jesus olha para ele com aqueles olhão, né, esbugalhado, olhos de amor, e fala assim: eu já não disse a você que se você cresce, você veria a glória de Deus? Eu já não te disse que se você cresce, eu veria a glória de Deus? Oh, Deus. Romanos 8 fala o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, de acordo com o seu propósito. Jesus sabia que aquele era o propósito, né? Jesus sabia que tinha que acontecer aquilo. Por isso que ele ficou 2 dias. Ele sabia que aquilo teria que acontecer naquele momento, para que eles pudessem estar vendo a glória de Deus. Eu acho que o texto até termina com isso. Ele fala que teria que acontecer aquilo para que a glória de Deus pudesse ser resplandecida, que eles pudessem conhecer que Ele era o Filho de Deus, que Ele trazia a glória do Pai. Esse dia atrás estava vendo uma outra ministração, até já trouxe isso num convívio nosso. Então aqui é só a introdução, tá, irmãos? Não vou me demorar também, mas a introdução ela conta a história. Eu trouxe isso já no convívio, onde John Piper contou uma história que ele estava junto com seu pai. O pai dele era pastor, e dentro da congregação que eles ministravam, que eles viviam, que o pai dele era a autoridade, existia um homem que há muitos anos congregava na igreja. Congregava assim, quando dava um problema ia para a igreja e buscava e voltava, e tinha problemas com bebida, com alcoolismo, com drogas, com outras coisas, e nunca ele se convertia. Então ele já tinha passado na mão de várias pessoas, já tinha passado na mão de vários pastores, de vários líderes, e é aquela pessoa que quando senta na igreja às vezes, né, nem falava o pastor lá de Portugal, acho que foi ele que falou, né? Que, não é aqui na nossa igreja, não, é só lá em Portugal.
Mas aquele irmão que vem, às vezes senta lá no cantinho, assim, fica lá no cantinho, e todo mundo fala, mas esse aí de novo, né? Já veio aqui, já se ajoelhou, o pastor já orou, já expulsou os demônios, mas está aí de novo, né? E aquele homem veio no culto e ninguém dava mais atenção para ele. E naquele dia, o John Piper, né, que é um dos maiores ministros do Senhor, aí quem já leu os livros dele, ou quem não puder, procure, que é bem impactante, né? Ele conta que ele tinha 12 anos na época e que aquele homem, que o pai dele começou a fazer uma ministração que nem essa hoje, sobre propósito. E ele começou a falar sobre o propósito que Jesus tinha, mais ou menos dessa mesma forma, só com palavras diferentes. E aquele homem foi tocado naquela noite. Aquele homem começou a chorar, saiu lá do cantinho dele, veio aqui na frente, se ajoelhou e chorava copiosamente. O John Piper fala, né? E o pastor, na hora que ele estava ministrando, o Espírito Santo veio falar para ele e falou: tua palavra é propósito. Isso aqui é um propósito. Haja. E naquele mesmo momento ele pegou e encerrou o culto. O culto devia estar ali no início da pregação, no início que ele estava falando sobre propósito. E ele falou assim: irmãos, eu vou despedir vocês com a paz do Senhor. Vocês vão embora, que agora é eu e ele. Ele não falou com essas palavras, mas ele terminou o culto sabendo que o Espírito Santo falou: é agora, é a oportunidade. E o John Piper conta que ele chegou, orou para aquele senhor, e aquele senhor chorava copiosamente, chorava, soluçava e não parava de chorar, né? E disse que o pai dele, né, esperou ele se acalmar, e daí ele falou, chegou para ele e falou assim: mas o que eu posso orar por ti, irmão? O que mais que você quer que eu faça? E aquele homem com os olhos cheios de lágrimas olhava para ele assim: desperdicei. E o Piper fala que esse homem tinha 70 anos. Ele estava no final, né? Claro, a gente pode viver 80, 90, 100 anos se Deus quiser. Mas a gente analisando pela regra, né, pela histórico humano, a gente vive de 70, 80 anos, né? E aquele homem, naquele momento, ele caiu em si. Na hora que ele fala assim, desperdicei, ele lembrou dos 70 anos para trás dele, onde ele desperdiçou, com bebidas, com drogas, prostituição, com outras coisas, e ele cai em si. Mas o mais interessante é você ouvir o John Piper falando disso. Porque ele fala que ele tinha 12 anos, e a partir daquele momento, Deus tocou na vida dele. E ele falou assim: eu não vou desperdiçar. Eu não vou desperdiçar minha vida. Eu tenho 12 anos. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou buscar entregar minha vida ao Senhor. E daí quem conhece o John Piper aí sabe que o quanto esse homem é um servo de Deus, o quanto ele busca. E o foco principal da sua palavra é que a gente possa glorificar o nome dele. Então sempre quando ele fala, se vocês buscarem qualquer livro, qualquer ministração dele, é glorificar o nome dele. Mas vamos lá. Aí eu tinha colocado aqui, né, nos meus rascunhos aqui, ele encontrou o propósito da vida dele, que não era desperdiçar a vida, mas glorificar o nome do Senhor. E qual é o nosso propósito? Qual é o teu propósito, irmão? Qual que é o teu propósito? Você já parou para pensar? Alguém aqui já parou, fez um... Parece mas o João está falando, parece que é fácil. João, qual que é o teu propósito? Olha, eu tenho orado a Deus para Ele estar revelando cada vez mais. Eu tenho um direcionamento, a gente sabe, a gente se coloca nas mãos de Deus para Ele estar levando a gente aonde Ele quer nos usar. Então, quando eu vim para Passo Fundo foi assim. Quem sabe onde eu trabalho sabe que o meu trabalho ele é circular, então volta e meia, sai daqui, vai para lá, mas eu sempre estou orando que quando Deus me tirar daqui e me levar para lá, seja com algum propósito. Então, quando a gente foi para Pato Branco, nós oramos, fizemos as provas lá de jogar o pano no chão. Não, estou brincando, mas foi mais ou menos assim. Se aparecer molhado, eu vou. Não, mas a gente orou. Uma semana, né?
acordando às 3 horas da manhã, pedindo para Deus: Deus, se for assim, o Senhor vai fazer isso. Aí não deu certo, beleza? Passou mais uns dias, meu chefe ligou: olha, quero que tu vá para lá. Eu falei: eu só vou para lá se acontecer isso. Não, isso é impossível. Eu falei: opa, agora começou a ficar um pouquinho melhor. Se é impossível, eu conheço alguém que torna possível. Não era nada demais, gente. Era só algo que eu falei: Deus, eu quero para que, se o Senhor está me direcionando para lá, que isso aconteça. Isso é para Pato Branco, quando eu saí de Chapecó, tá? E Deus abençoou. Passou alguns dias, ele falou assim: isso é impossível, que eu tenho que pegar um acordo do RH do banco e da diretoria. Então esqueça, o cara falou. Aí eu falei: não, beleza. E como está a minha oração, eu falei para o meu chefe, falei assim: olha, se tu conseguir, você não precisa nem me ligar, só falar que dia que eu me apresento. Porque eu confiava, eu sabia que se tivesse um propósito ia acontecer. E não deu outro, faltava 5 dias para a virada do mês, meu chefe me ligou: a partir do dia 1º você se apresenta em Pato Branco. Tipo assim, só 5 dias, 7 dias, né, amor? Foi mais ou menos isso para que tivesse indo para lá. E lá a gente foi também, Deus, congregamos numa comunidade muito abençoada lá também, pastores amados, com líderes lá também que nos direcionaram, mas Deus tinha um propósito sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa. A gente foi tocado, a gente foi muito ministrado, recebemos muito lá, e Deus nos usou mais uma vez. Não vou contar todo o testemunho, que vai longe aqui, senão eu vou perder o tempo, tá? Mas um outro dia eu trago só o testemunho dessas mudanças, desses propósitos que aconteceram. E a gente ficou lá 4 anos. Opa, mas foi pouco não. 4 anos no banco é bastante. Então a gente ficou 4 anos lá, estava vencendo 4 anos agora. E teve a possibilidade de vir a Passo Fundo. A primeira coisa que a gente fez foi olhar na internet aonde a gente vai, em qual igreja. Porque a gente era líder de célula, nós estávamos lá com 8 casais, nós éramos líderes de casais, tinham 8 casais debaixo da nossa cobertura, a gente chamava célula lá, né, o convívio, né? E casais amados, com problemas no casamento, com problemas na vida profissional, com problemas em várias áreas, onde a gente, não que a gente fez algo, mas a gente só mostrou o propósito e mostrou qual que era o caminho. E Deus nos usou, nos capacitou, porque primeiro Ele trabalha em nós para depois trabalhar nas pessoas. Então você só fala daquilo que você passou. Então a gente passou, né, por lutas, batalhas, eu e minha esposa, mas Deus nos usou, nos fortaleceu nisso para que a gente pudesse usar abençoar outras vezes. Quando a gente saiu de Pato Branco, fizeram uma janta, um almoço para nós lá, né? 130 pessoas tinha no almoço para dar a Deus lá. A gente saiu de lá constrangido. Mas o que eu quero falar com isso? Aí foi um propósito. A gente foi para lá com um propósito. Hoje quando a gente fala com eles lá, com o pessoal da nossa célula, dá aquela saudade e tal, mas a gente veio para cá com outro propósito. Hoje nós temos nosso convívio, né? Tem algumas pessoas que estão aqui. Quando nós chegamos aqui, o pastor Célio nos recebeu muito bem. Falei do meu propósito, que eu vim para cá, não sabia o porquê, mas eu tinha vindo. Que nós tínhamos escolhido o Mevan, né? Por conhecer já do Luiz Hermínio lá em Itajaí. Falou assim, a Nádia sempre assistindo, falou: a gente vai para lá para estar dentro dessa visão, debaixo dessa cobertura abençoada, né? E a gente veio para cá, estamos com o nosso convívio, e ainda sei que Deus tem um propósito ainda maior. Passo Fundo que Ele veio para a gente tá sendo transformado, tá buscando mais nele, está em intimidade. Mas quero que vocês reflitam, qual é o teu propósito? Descende, esse tempo atrás nós estávamos vendo o Descende, aí foi um movimento grande, que é um movimento grande, né? O Lucas esteve lá participando, teve essa honra de estar lá presente, né, Lucas? Acho que deve ter sido uma das experiências mais revigorantes da vida dele, de quem esteve lá. A gente pela internet assistindo já ficava todo emocionado, né? E lá eu lembro que eles falaram assim que apenas 8 a 12% dos cristãos se alimentam direito. Aí você fala, tá, mas João, você está falando de alimento, propósito, alimento, já vocês vão entender o porquê. Mas esse alimento que o The Shows estava falando lá naqueles dias, não é um alimento material, mas sim um alimento espiritual. E como que fala que a gente
pode se alimentar em Deus? Através disso aqui. Nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra. E aonde que está a palavra? Aonde que eu vou falar com Deus? Aonde que eu vou buscar? É aqui, é como o Marcos falou, no íntimo, na intimidade, se jogando aos seus pés, flutuando, né, Marcão? Então, se de 8 a 12% dos cristãos se alimentam direito, quer dizer que 90% não se alimentam. Isso, quando eu falo aqui, eu me enquadro também, tá, gente? E a palavra fala também, voltando lá no final lá vou dar um spoiler agora, quem não assistiu The Chosen. No final do último capítulo 8, ele fala da samaritana, né? E ele conta a história da samaritana. E ali também eu vejo que tem um propósito em tudo. Então quando Jesus sai de Cafarnaum, ele está indo em direção a pastor, lembra se era para a Judéia? Isso aí. E os discípulos, não, mas vamos por aqui que é mais pertinho, não, vamos por aqui que é menos perigo e tal. Jesus falou, não, nós vamos por aqui. Não, mas lá tem a Samaria que são nossos inimigos. É bem lá que eu vou. É bem lá que eu quero. Mas Senhor, olha aqui no mapa, vejo o Mateus lá, que ele era tudo de número e GPS. Se tivesse um GPS, era um Mateuzinho que tinha lá as tecnologias, era o Rogério da tecnologia, era o Mateus lá, cuidando de todas as informações lá, né? Aí, Jesus falou, não, eu quero ir por aqui. Até porque por aqui é mais perto. Não, mas é que nós temos a regra de ir por aqui para desviar dos perigos. Jesus falou, não. Tipo assim, vocês estão comigo, gente? Vamos embora. E quando Jesus chega lá no poço, que ele vai para o poço, ele sabe que o propósito dele era estar naquele lugar, naquela hora. Porque aquela mulher ia aparecer lá. E lá no The Chosen ele fica muito claro isso. E ele fala que, os discípulos falam que estavam com fome, Jesus libera eles para irem comprar os alimentos. Aí Tiago, acho que fala assim, Senhor, mas o senhor não pode ficar sozinho, é perigoso. Ele falou assim, não, deixa que eu tenho um propósito, eu tenho alguém que está me cobrindo. Vão? E nisso vem a mulher samaritana, todo mundo conhece a palavra, Jesus fala que ele é a água da vida, quem beberá dele não terá mais sede, né? Só que, o que eu quero trazer aqui no final da palavra, ele acaba trazendo que, a hora que os discípulos voltam, que a mulher sai lá, que Jesus fala dos 5 maridos dela e tal, que ela vê que Jesus é o Cristo mesmo, que ela acredita, e os discípulos estão voltando, eu acho que deixa eu ver se eu acho aqui, eu tinha anotado, acabei... E eu sei que no final ele fala assim, né? Que os discípulos falam, mestre, trouxemos a comida. Ele falou, não, mas eu não estou com fome, eu já me alimentei. Ele falou, mas como? Será que alguém alimentou ele? Será que ela alimentou ele? Primeiro eles chegaram e ficaram todos assustados vendo ele conversar com uma mulher, ainda mais samaritana, né? E ele fala que o meu alimento não é este alimento, que o meu alimento é estar na presença, estar buscando, estar fazendo a obra do meu Pai. Então Jesus tinha aquele propósito guardado no coração dele, né? Aí eu quero que vocês abram então a palavra mais um pouquinho, lá em Mateus 14, do 14 ao 15. A palavra fala assim, quando Jesus saiu do barco e viu a vasta multidão que estava esperando por ele, teve compaixão. Eu estou com a tradução aqui, a NBV, pode ser diferente da de vocês. Teve compaixão e curou os seus doentes. Naquela tarde, os discípulos vieram a ele e disseram, está ficando tarde e não há nada para comer aqui neste lugar deserto. Mande esse povo embora, para que eles possam ir às vilas e comprar alguma comida. Mais um texto aqui, mas mais um texto, todo mundo conhece. A multiplicação dos pães, né? E a continuação fala no 16 assim, mas Jesus respondeu, isto não é necessário,
Vocês é quem devem dar de comer a essa multidão. Vocês é quem devem dar de comer a essa multidão. Olha que está aparecendo o propósito aí já, hein? O propósito dos discípulos está começando, né? Daqui a pouco eles não tinham a noção. Mas a palavra de Jesus está ali. Agora vamos voltar lá para o The Chosen de novo. Continuação dele lá na temporada 4, mais ou menos, quando os discípulos estão lá lembrando do que Jesus falava. Vocês é quem devem dar de comer a eles. Aí eles falam, ele estava dando um recado para nós, né? Eu anotei que Jesus falava a multidões, mas era para poucos que ele dava o verdadeiro alimento. É no íntimo, Marcos, é no secreto, é na palavra, é onde a gente vai receber o alimento sólido, aquele alimento que vai mostrar qual é o nosso propósito. E ela continua ali, no 16 fala assim, no 16 ele fala, mas Jesus respondeu, eles não precisam ir embora, nem vocês mesmos a comida a eles. No 17, ele fala, como? Exclamaram eles, não temos somente 5 pães e 2 peixinhos? Tragam isso para mim. Então ele mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu, deu graças, partiu os pães e deu aos discípulos para distribuírem ao povo. Ele deu para quem? Para os discípulos. Distribuam o meu pão, distribuam o meu alimento, distribuam a minha palavra. No 20 fala assim, vamos lá no 20. E cada um comeu até ficar satisfeito. Quando os restos foram recolhidos, havia 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Quantos cestos sobraram? Estava vazio? Estava cheio. Os 12 cestos estavam cheios. Tinha cerca de 5.000 pessoas, né? Era uma multidão naquele dia. Além de mulheres e crianças. Então provavelmente tinha muito mais pessoas ali, né? Eu anotei assim, todos comeram e recolheram os 12 cestos, um para cada discípulo. Todos cheios. 12 ficaram com os alimentos e com os cestos cheios. 5.000 pessoas. Eu já vi algumas ministrações que falam que algumas pessoas sabiam do milagre que Jesus ia fazer, sabiam que ele poderia multiplicar, que ele poderia fazer alguma coisa, e eles estavam correndo atrás por causa dos benefícios ou de uma cura, ou de uma pesca maravilhosa, ou de um alimento, né? E Deus me trouxe, quando eu estava lendo essa palavra, sábado a gente teve uma ministração lá do Mevan Sede, onde fala um pouco sobre, ele trouxe essa palavra, e naquele momento, sabe quando o Espírito Santo fala assim, pá, aí eu já chamei o pastor, glória a Deus, Deus me falou a mesma coisa, eu falei, não, a palavra é minha. Eu falei para você, não, ministra que ela é minha. Aí eu falei, aí Deus falou, né, que daquelas 5.000 pessoas, tinha gente ali que só queria comida. Daquelas 5.000 pessoas ali, tinha gente que só queria ouvir a palavra. Daquelas 5.000 pessoas ali, daqui a pouco tinha alguém que foi curado, mas que estava ali só para agradecer. Mas 12 saíram com os cestos cheios. 12 saíram com os cestos cheios de alimento. Aí, né, a gente traz para os dias de hoje, a gente pega a pandemia, nós estamos aí há mais de 100 dias já em casa, né? Em casa que eu digo, né, essa restrição, alguns estão trabalhando, alguns, né? Mas a gente já está, quem está mais por casa mesmo, está buscando o que eu digo, está tendo um secreto maior com Deus, a gente vê que o alimento está farto. Tem multidões se alimentando. Nós estamos no meio dessa multidão, gente. Quantas lives, quantos cultos pela internet, quantos pastores que a gente nunca nem tinha ouvido falar, hoje a gente tem a liberdade de estar ouvindo a palavra. Eu gosto do cantor XYZ lá, eu posso estar ouvindo o louvor dele. Sexta-feira ou sábado tinha a live do Fernandinho,
né? Quem gosta do Fernandinho tá lá, é quase igual um show, cara, né? Porque você vai no show, tu vê o cara lá no, né? Mas ali na live tu, né, nota até quando ele dá uma resbaladinha. O Fernandinho não, que ele é fera. mas acontece. Então, nesse momento, a gente está tendo essa oportunidade. Coloquei assim, o que acontece hoje, né, na internet? Centenas, milhares de lives, ministrações, louvor, adoração, pastores, palavras. A gente tem a gente foi para o secreto. Deus nos colocou em casa. Primeiro, para a gente estar com a nossa família. A gente fortalecer os vínculos, fortalecer os laços familiares. Fortalecer, estar buscando, estar em intimidade com Ele, né? A palavra da multiplicação, como eu coloquei, uns só queriam ouvir, mas outros encheram seus cestos. Nesse momento de pandemia, a gente tem, a qualquer momento você pode abrir um vídeo e ver qualquer ministração que teve aqui do Mevan Passo Fundo dos últimos X anos, né, pastor? Está tudo lá disponível. Então, alimento tem, gente. Ele está multiplicando. Mas a pergunta que fica assim, como que está o meu cesto? É isso que Deus me trouxe. Como está o meu cesto? Como está o teu cesto, irmão? Ele multiplicou. Ele vai falar, recolha o que sobrou e vamos dar. Carregue o teu cesto. O meu cesto está cheio. O teu cesto está cheio. Oh, Senhor. Outra parte do The Chosen lá, que eu achei que foi muito emocionante. Estou dando spoiler, tá, gente? Vocês vão ver, vão chorar também, tá? Porque eu chorei. Tem uma parte lá que Nicodemos, ele era um dos líderes, um dos príncipes dos fariseus. E ele era o cara lá, né? Então conta lá a história, que daí todo mundo conhece. Não tô dando spoiler se vocês lerem a Bíblia, irmão. Daí você não é spoiler. Mas se tu não ler, é spoiler. Mas fala que ele vai tentar expulsar o demônio que estava em Maria Madalena. E ele não consegue. O demônio toca ele, né? E Jesus vai lá, né? Tem uma parte que ele fala, chama lá pelo nome, Maria de Magdala. Aí vem aquele som, bum, e a Maria Madalena lá meio possuidona já e tal, opa, né? E Jesus chama ela pelo nome e liberta ela, né? E Nicodemos fica abalado com aquilo, porque ele foi lá tentar fazer, fez de tudo, né? Buscou, era um dos principais e não conseguiu. E ele, quando ele estava falando, quando ele estava orando, ele falou assim, somente o Filho de Deus pode te libertar. E ele caiu em si, que quando ele viu Maria curada, Maria liberta, ele falou assim, né? Ele mesmo falou, né? E tem um momento que ele pede, porque ele quer falar com Jesus, mas ele tem aquela vergonha, como está na palavra, né? Porque ele era um dos mais importantes. E ele está lá com Jesus lá, e Jesus vai deixando ele perguntar, e fala, como pode nascer de novo um homem, né? E Jesus fala, não, para você nascer de novo, eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe e tal, né? Numa forma assim meio que, ele fala, mas você é um mestre, toda Jerusalém, toda Israel, e vem me perguntar como pode um homem nascer de novo? E daí Jesus dá umas questionadas, até que ele fala assim, mas Senhor, o Senhor foi lá, eu fui orar por ela e eu falei que somente o Filho do Homem poderia libertar essa mulher. E naquele momento ele, sabe quando dá aquela estrelinha assim, brilha, a luzinha, e o Nicodemos é um senhorzinho, ele começa a chorar, porque ele entendeu. E Jesus olha para ele, tipo assim, olha para ele, fica olhando com um olho no olho assim, e aquele homem começa a chorar, um homem de uma certa idade. E Jesus convida Nicodemos. Eu não tinha notado dessa forma, não tinha entendido isso. E Jesus fala, vem e segue-me, né? Então tá lá, João 3. E João 3 praticamente só a conversa com Nicodemos, né? E vem e me segue. Mas Senhor, eu sou príncipe, eu sou líder, eu sou
sou o chefe aqui, eu sou, né, das autoridades, como é que eu vou ir? Mas eu já tenho uma certa idade. Jesus fala, né, você tem, né, mas pense, amanhã tal hora, nós vamos sair daqui a tal hora, eu gostaria que Deus tinha tocado a vida dele, ele tinha mostrado que Jesus era o Cristo, ele tinha entendido, ele tinha questionado ele tinha feito várias perguntas para Jesus, e Jesus respondeu mostrando que ele era o Cristo. E Nicodemos, né, chega em casa, sua esposa, não, mas isso e aquilo e tal, como eu gostaria de voltar para minha casa, para os meus filhos, então tem toda a história lá, vocês assistem. E eu achei a parte mais tocante do The Chosen, para mim, foi essa parte. A hora que Jesus está reunido lá na frente do poço, e chega Mateus, chega Tiago, chega João, chega o Pedrão também, o Pedrão é fera, o Simão. Chega o Pedrão lá, o Simão, e tal. Aí o Pedro fala assim, estamos todos aqui. E Nicodemos tinha ido ao encontro. Aí lá no The Chosen tem uma parede aqui assim, e eles estão ali sentados. E aqui tem a parede, e Nicodemos está aqui, escondidinho assim, né? Aí a hora que eles falam, estão todos aqui, Nicodemos dá uma olhadinha no canto da parede, assim, ele olha lá. Aí Jesus olha, né? Fala, acho que estão todos aqui. Aí, não sei se Pedro pergunta, o senhor está esperando mais alguém? Ele falou, não, acho que estão todos aqui. Aí Pedro dá um passo para trás, encontra um dinheirinho que Nicodemos deixou no chão lá, para abençoar o caminho deles, né? E daí nisso Nicodemos dá uma olhadinha de novo. Quem assistiu vai ver que Jesus dá uma olhada e viu ele vendo. É muito rápido. Mas Jesus viu Nicodemos. E Jesus olha e fala alto assim, você chegou tão perto. Você chegou tão perto. Ele fala 2 vezes. Aí os discípulos, mas com quem que o senhor está falando, Senhor? Aí Jesus fala, você chegou tão perto. E eles pegaram as coisas e falaram, Nicodemos cai num choro. Ele tá escorado no muro, ele começa a chorar, aquele senhorzinho chora. Por quê? Quem seria Nicodemos na palavra se ele tivesse ido? Quem seria? Qual dos discípulos? Assim como a gente para pensar, às vezes, do jovem rico, que Deus fala, vende tudo que você tem e me siga. Aquele jovem rico também pesou as coisas que ele tinha e falou, não, eu não, né? Quem sabe ele poderia ter entrado pela eternidade como um dos discípulos, porque dizia que ele conhecia muito da palavra, conhecia, né, de tudo, ele seguia todos os mandamentos de Deus. Propósito. Acho que naquele momento Nicodemos caiu sentado assim, eu perdi o maior propósito que poderia ter existido, que era o Messias que eles tanto esperavam. Em João 21, no capítulo 15, deixa eu abrir rapidinho aqui. Estou encerrando, tá, gente? Foi falar dessa palavra já umas 3 ou 4 vezes só essa semana, onde eu estou me alimentando nas lives, nas palavras, nos cursos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros? Sim, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu sou seu amigo. Então pastoreie os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama de verdade? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu sou seu amigo, então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Mais uma vez ele perguntou, Simão, filho de João, você é mesmo meu amigo? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela 3ª vez. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe quem eu sou, disse ele. Jesus disse, então pastoreie as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Pedro não sabia qual era o propósito dele. Muitas ministrações falam que Jesus perguntou as 3 vezes para quebrar, que Pedro negou 3 vezes. Não estou aqui questionando uma palavra ou outra, mas cada um Deus revela, né, de uma forma. Mas aqui Jesus perguntou para Pedro, se você me ama, pastoreie as minhas ovelhas. Deus queria que o propósito do porquê Pedro foi escolhido, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja.
sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Irmãos, o que eu quero trazer com essa palavra? Não quero dizer que eu busquei eu ouvi numa outra ministração também que apenas 3% das pessoas que servem na igreja ou que buscam a Deus, dos cristãos, são pastores. Apenas 3% são apóstolos, né? Não quer dizer que você tem que ser um pastor, que você tem que ser perfeito, que você tem que ser um apóstolo, você tem que ser um Luiz Hermínio, para você glorificar, para você ter o teu propósito. Você pode glorificar a Deus da forma que você foi chamado. Daqui a pouco você pode glorificar a Deus sendo o mantenedor da igreja. Você pode ter o teu propósito sendo o mantenedor da igreja. Você pode ter o teu propósito ajudando as crianças na África, né? Você pode ter um propósito trabalhando lá na vida, lá no Toque Vidas. Você pode ter um propósito só ofertando. Só que só você pode descobrir qual que é esse propósito. Você pode ser um ótimo profissional, ser promovido, crescer na empresa. Não que isso seja o teu foco, mas tem que ser um propósito do quê? De glorificar o nome do Senhor. A partir do momento que você faz isso, glorificando o nome dEle, que é para a honra e glória dEle, se for o teu chamado, Deus vai te honrar. Se for o teu chamado, lá no teu trabalho, você ser promovido, está sendo engrandecido, e toda vez que você for promovido, você fala assim, olha, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus que me deu a oportunidade e me capacitou para isso. Ele vai te usar. Mas nem todo mundo tem o mesmo propósito. Uns vão carregar o cesto, uns vão estar lá só para se alimentar, outros vão ser curados. Mas a gente pode escolher. Mas desde que a gente faça tudo para a glória dele. João, mas como é que eu faço para descobrir meu propósito? Então, só para encerrar aqui, eu acabei buscando umas perguntas sobre propósitos, né? Eu coloquei assim, se você tivesse a oportunidade de mudar uma coisa no mundo, o que seria? Algo que você fala, eu não concordo, ou isso mexe muito comigo. Um exemplo lá no Toque Vidas, né, pastor? Provavelmente isso mexeu muito contigo, né? Tocou no teu coração. Isso eu não aceito, eu quero ajudar, né? E o que você faz na sua vida que mais te traz satisfação? Essa é a pergunta 2. O que você faz na sua vida que mais te traz satisfação? É adorar? É louvar? Amém? É o teu propósito. Mas faça tudo para a honra e glória do Senhor. Quando a gente sobe aqui nesse altar, nesse púlpito, a gente tem que estar orando, pedindo para que Ele cresça e eu diminua. Mas como esse instrumento aqui que sai esse som, ele não é nada sem a habilidade. Ele não é nada sem o conhecimento que o William tem. Ele é só um instrumento. Mas ele foi feito para isso. Ele tem o seu propósito. O violão tem um propósito X, o baixo tem um propósito grave, a bateria tem um propósito, né? Mas sem ter alguém que utiliza ele, que a gente possa ser um instrumento na mão de Deus. Que a gente possa ter um propósito. Que a gente possa estar direcionando as nossas vidas naquele propósito que Deus tem direcionado, que Deus tem escolhido para nós. Que a gente possa estar orando. Eu sei que daqui a pouco vai gerar uma dúvida no coração de cada um, como gera na minha. Você fala assim, João, já sabe qual é? Eu tenho um direcionamento bem forte, mas eu sei que amanhã ele pode mudar. Oh, Senhor, que a gente possa estar nessa noite, Pai, entendendo, Senhor, que fomos chamados, Deus, com um propósito, Senhor, com um propósito. O propósito principal, que esse é para todos, é glorificar o nome dEle nessa terra. Que a nossa vida possa estar resplandecendo a face de Deus. Que tudo que a gente venha estar fazendo possa estar engrandecendo o seu nome, quer seja nosso trabalho, quer seja o nosso casamento, quer seja os nossos filhos. Que a gente possa ter a consciência disso, que Deus possa estar nos capacitando para que a gente possa ser aquilo que a gente fala. De atrás, ouvi no meu trabalho uma palavra que fala assim: as
As suas atitudes gritam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Forte, né, gente? Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Que a nossa vida possa ter atitudes que honre o nome de Deus. Oh, Pai. Oh, Senhor. Oh, Deus, que possamos, Deus, estar tendo, que o Senhor possa estar nos usando nesses dias, Pai. Possa estar mostrando qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. E que Romanos 8 fala, né? Já li ela aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Irmãos, todas as coisas cooperam para o bem do teu propósito, daqueles que Deus chamou de acordo com o seu plano. Então não fique triste daqui a pouco, mas eu não sei meu propósito. Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Ele vai estar acontecendo, Ele vai estar buscando desde que você esteja entregando a sua vida a Ele, desde que você esteja se colocando aos pés, quebrando o bálsamo, o vaso. Oh, Senhor. Senhor, eu te louvo, te agradeço, Deus, por cada pessoa, Deus, que está ouvindo essa palavra, cada um que possa estar sendo tocado. Que essa palavra esteja entrando nos nossos corações, a gente possa estar entendendo qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas, qual é o meu propósito, Deus, qual é o propósito da minha família, dos meus filhos, Pai. Que eu possa estar sendo um pai que possa estar capacitando eles, Deus, a estar encontrando, buscando o seu propósito, Deus. Assim como a gente analisa naquela história do John Piper, que daqui a pouco aquele senhor passou por vários pastores, passou por várias pessoas, mas qual que era o propósito dele? Mas ele ficou triste, desperdicei. Qual foi o propósito dele, gente? O propósito dele foi fazer John Piper ser quem ele era. Daqui a pouco aquele homem, eu desperdicei. Não, ele não desperdiçou. Através daquilo que aconteceu na vida dele, ele criou um grande homem de Deus, que olhou para aquilo e se tornou um grande homem de Deus. Oh, Senhor, que possamos nessa noite, Deus, assim como a chuva que cai, Pai, estarmos entendendo, Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Que possamos estar no meio da multidão, Senhor, mas ser aqueles que carregam os cestos. Que possamos estar cheios do alimento, Deus, que o Senhor tem preparado. Oh, Pai, nem só de pão viverá o homem. Que possamos estar nos enchendo, Pai, de toda a palavra, de todo o direcionamento que o Senhor tem para as nossas vidas. Oh, Pai, para Passo Fundo, para o Rio Grande do Sul, para esse país, Deus. Que possamos nesses dias, Deus, não estar aceitando, Pai, o que esse vírus veio trazer. Que possamos estar nos colocando, Pai, em pé, em batalha, Senhor, estar reivindicando, Pai. Porque a palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu ouvirei. Oh, Pai. E se o propósito é esse, Senhor? E se o propósito a gente está se ajoelhando, se humilhando, Deus, revela-nos, ó Pai. Mostra, Senhor, qual é a nosso chamado. Derrama sobre a vida de cada um, Pai, a Tua palavra nessa noite, Senhor. Coloca nos nossos corações, através do Teu Espírito Santo, Pai, aquilo que cada um tem para dar o seu melhor, Deus. Oh, Pai, enche os nossos corações, Pai. Faz transbordar com o óleo da Tua unção, Pai, nesses dias, Deus. Que possamos, Deus, onde está colocando a sola dos nossos pés, a gente possa estar possuindo, mas possuindo para a honra e glória do Senhor. Não para nosso benefício, Senhor, mas para o propósito que o Senhor nos trouxe nessa terra, Pai. Em nome santo de Jesus, Deus, eu te louvo nessa noite, Pai. Te agradeço, Pai. E que essa semente que o Senhor derramou nessa noite possa estar sendo plantada, ao menos em um coração, como foi em John Piper. Oh, Senhor, se sair um John Piper daqui, glória a Deus. Mas se não sair um John Piper, mas cada um aqui chegar no final e falar: eu combati o bom combate, assim como Paulo fez. Que seja para a honra e glória do nosso Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor.